Olá, como vai? Tudo bem? Espero que tudo esteja em paz e bem contigo. Hoje eu tenho duas missões. A primeira é falar sobre um excelente censo demográfico feito por Dom Lino Deodato no ano de 1862 e falar um pouco mais sobre a vida dele e essa passagem desse homem que atualmente dá nome à principal avenida do município de Russas. Mas também quero fazer algumas retificações de informações que eu repassei e que não estavam corretas, não estavam bem precisas. Então, começando com as retificações, o nome do primeiro governador do estado do Ceará, a então capitania do Ceará Grande, em 1799, eu havia dito que era José Bernardo de Vasconcelos. Mas, na verdade, o nome do primeiro governador, primeiro presidente da província do Ceará, à época, e que foi o responsável também pela assinatura de elevação das então povoação de Russas, freguesia de Russas, à categoria de vila em 1801. Eu havia dito que o seu nome era José Bernardo Vasconcelos, mas na verdade é Bernardo Manuel de Vasconcelos. Uma outra informação que eu repassei é que Dom Lino tinha chegado à paróquia de Russas como vigário, como padre recém-formado, no ano de 1855. Na verdade, o ano é bem anterior, é 1850. Foi exatamente no dia 8 de setembro de 1850 celebrada a primeira missa pelo então padre Lino Deodato. Outra retificação é sobre a questão ambiental, que eu havia falado sobre a interrupção do fluxo d'água do rio Jaguaribe, que tinha acontecido em 1808 ou foi 1804, não estou lembrado agora. Porém, foi uma sucessão de secas acontecidas durante o ano de 1804, 1808, 1815, 1816 e 1817, que fizeram com que houvesse essa interrupção no fluxo da água do rio Jaguaribe. O ano que consta na documentação de pesquisa vista do Instituto Histórico e Cultural do Ceará é no ano de 1816. Portanto, feita essas retificações, agora eu passo a falar desse Russano que deu e dá até hoje muito orgulho a partir do momento que nós começamos a conhecer a sua história. Nascido numa família que tinha uma certa posse, não eram ricos, mas como descendentes de portugueses, os pais de Dom Lino tinham uma vida acima da média
dos outros brasileiros daquela época, nessa nossa realidade, né, do município de Russas. Nascido no dia 23 de setembro de 1826, primeira metade do século XIX. Assume a paróquia de Russas, aliás, vem ser padre no município de Russas em 1850, depois de ter cursado teologia e filosofia por 4 anos no seminário em Pernambuco, em Recife, particularmente. Então, quando eu disse que Padre Lino Deodato foi o responsável por várias construções e a primeira delas se deu em 1859, com a fundação do cemitério Bom Jesus dos Aflitos, ele ainda era padre. Padre Lino Deodato Rodrigues de Carvalho. Padre Lino só chega ao posto de vigário do município em 1868, embora em 1867 ele já fosse o vigário colado, ou seja, uma espécie de vice do vigário da época. Mas em 1868 ele assume aprovisionado a sua entrada como vigário na então Vila de São Bernardo das Russas. Falando disso, Dom Lino teve grandes ideias e grandes feitos. Eu falei de alguns em um outro momento e aproveito agora para falar também sobre a primeira planta de praça com arborização e a arborização do município, do atual município de Russas, foi o primeiro que pensou sistematicamente nessa questão de arborização do município. E também, imagine só, foi o responsável por um censo demográfico aqui da Vila de São Bernardo, contendo ainda, embora tenha sido feito em 1862, Limoeiro do Norte ainda não havia criado sua paróquia, tornando-se assim desmembrada da paróquia de Russas. Então, nesse censo, conta-se também o então distrito de Limoeiro do Norte como pertencente à assistência pastoral da freguesia das Russas. Sobre o distrito de São Bernardo, particularmente, ele nos traz os seguintes dados. Sabem ler e escrever 551 pessoas. Casas de telha, 539 casas. Casas de palha ou casas de taipa, como nós conhecemos, 567. Igrejas e capelas, 2. Pessoas livres no distrito de Russas, 5.360. Pessoas escravizadas, 767. Totalizando assim
6.127 habitantes aqui no distrito de Russas. Trazendo agora, então, o distrito de Limoeiro do Norte, sabem ler e escrever 277 pessoas. Casas de telha, 275. Casas de palha, 196. Igrejas e capelas, 1. Pessoas livres, 2.798 pessoas. Pessoas escravizadas, 275. Fazendo um total no distrito de Limoeiro do Norte de 3.073 habitantes. No distrito de Tabuleiro da Areia, que eu acredito que seja Tabuleiro do Norte, a atual cidade de Tabuleiro do Norte, ele traz os seguintes números. Sabem ler e escrever, 186 pessoas. Casas de telha, 186 casas. Casas de taipa, 187. Igrejas e capelas, 1. Pessoas livres, 1.907. E pessoas escravizadas, 159. Fazendo assim, então, o total de 2.066 pessoas no distrito do atual da cidade de Tabuleiro do Norte em 1862. Sobre o distrito de São João Batista, que eu acredito ser atualmente a cidade de São João do Jaguaribe, ele traz os seguintes dados. Sabem ler e escrever 206 pessoas. Casas de telha, 188. Casas de palha, 203. Igrejas e capelas, 1. Pessoas livres, 2.094 pessoas. E pessoas escravizadas, 310 pessoas. Formando uma população no distrito de São João Batista, ou São João do Jaguaribe, de 2.404 pessoas. No distrito de Morada Nova, sabem ler e escrever 260 pessoas. Casas de telha, haviam 262 naquele ano. Casas de palha, 21. Igrejas e capelas, 1. Pessoas livres, 2.848 pessoas. Pessoas escravas, 330. Um total de 3.178 habitantes. Portanto, no então distrito de Morada Nova. E ele traz então o distrito de Livramento, que, para ser sincero, eu não, apesar de ter procurado, eu não sei a que cidade se refere hoje, como seria o nome dessa cidade? Seria Alto Santo? Eu fico devendo essa. Distrito de Livramento. Sabem ler e escrever, 173 pessoas. Casas de telha, 211. Casas de palha, 150. Igrejas e capelas, 1. Pessoas livres, 2.035. E pessoas escravizadas, 159. Perfazendo assim um total de 2.194 habitantes no distrito de Livramento. E no município
de São Bernardo das Russas, o total geral, que seria a comarca da vila de São Bernardo das Russas, sabem ler e escrever 1.650 pessoas. Casas de telha, 1.561. Casas de palha, 1.627 casas. Total de casas em Russas, 3.188. No total geral do Vale do Jaguaribe, nessas cidades, atuais cidades, na época distritos especificados aqui, haviam 8.221 pessoas brancas. Havia 8.823 pessoas pardas, mestiças, descendentes de africanos ou de indígenas. E pessoas escravizadas, ou seja, pessoas negras, 2.000. Fazendo assim, no distrito, no município de Russas, o total de 19.044 habitantes. Esse foi o censo apresentado por Dom Lino Deodato em 1862 no jornal O Imperador de Fortaleza, da capital da nossa província, naquela época. Dom Lino, então, pela sua inteligência e pelas suas intervenções, e principalmente pela sua oratória, ele conquistou um espaço de apreço na capital do então Ceará Grande. Passaram-se alguns anos até que o jovem Lino Deodato, Padre Lino, chegasse em 1867 como vigário colado e, no ano seguinte, 1878, vigário de Russas por provisionamento do Estado. Foi deputado estadual, o equivalente a deputado estadual, e também o 8º bispo da cidade de São Paulo, sendo sagrado no dia 9 de março de 1873 na cidade de Aparecida, desse mesmo estado de São Paulo. Dom Lino voltaria ainda mais uma vez à sua querida terra natal em 1875, no mês de março, para tratar da saúde, que nesses anos, poucos anos, o debilitaram muito. Ficou no município de Russas, na vila de Russas, até setembro deste ano de 1875, quando retorna a São Paulo. E essa foi a última vez que Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho pisou na sua terra natal, viu sua terra natal e deixou nos seus contemporâneos, os russanos daquela época, um vazio que foi difícil de ser preenchido pelo vigário que o substituiu. Enquanto esteve aqui, durante a sua visita de 1875, Dom Lino descansou e residiu na sua casa, que fica na avenida que leva seu nome hoje, Avenida Dom Lino, cuja a imagem vocês podem ver o modelo da casa que hoje já não existe mais. Essa casa foi completamente demolida. Ela tem uma singularidade que é o seu desenho arquitetônico, que era
um espelho, uma maquete menor da igreja matriz de Russas, que na época havia exatamente só uma torre nesse período de Russas ainda vila. É uma pena que esse prédio não esteja ainda em pé, intocado, porque nele se conservaria uma história belíssima. Inclusive, o primeiro bispo que veio visitar o município de Russas, a vila de Russas, ficou hospedado nessa casa que também ficou sendo conhecida como a Casa do Bispo. Então, por hoje e por enquanto é só. Espero que em breve a gente possa se encontrar novamente.